Abençoa a vida do Jean, para Deus abençoá-lo aí. Vamos orar? Pode estender sua mão? Deus, nós clamamos agora que o Senhor derrame aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Usa a vida do Jean, Senhor. Ele se colocou diante do Senhor com aquilo que o Senhor deu para ele. E nós pedimos agora que o Senhor faça fluir através dele, pelo seu Espírito, aquilo que o Senhor deseja comunicar, aquilo que o Senhor deseja falar, sobretudo aquilo que vai transformar as nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia, né? Estou muito maravilhado com o Senhor, porque essa palavra aqui está sendo confirmada, né, por esses dias aí, depois que o Senhor trouxe ela ao meu coração. No dia 21, foi uma quarta-feira de célula, o Senhor falou comigo sobre essa palavra. E aí eu compartilhei com os irmãos na célula um pouquinho, foi só um pouquinho, porque foi a porção que o Senhor tinha dado para mim naquele dia. E aí para mim tinha acabado, era só aquilo ali. No outro dia, eu fui sair com meu pet, né, fui passear na praça. E na volta o Senhor começou a falar muito forte comigo as mesmas coisas, a mesma palavra, só que aí ampliando a visão, né, ampliando o sentido. Eu falei assim, e aí eu comecei a chorar porque a presença do Espírito Santo estava muito forte. Falei, isso aí é para a igreja. Aí logo eu mandei uma mensagem para o Ari e falei, o Ari também tinha uma palavra, e a primeira confirmação veio. Jean, que a palavra é sobre relacionamento no corpo de Cristo. Jean, eu também tenho uma palavra sobre relacionamento entre irmãos. E aí a princípio ia ficar eu meia hora e ele meia hora falando sobre isso, mas depois o Senhor falou com ele para me liberar para falar. E quando foi, na quinta-feira eu estava com um irmão, na quinta à noite, o irmão falando sobre questão de divisão no corpo, que tem a ver nos relacionamentos. E aí a gente teve um tempo de comunhão na casa de um irmão, né? Fizemos um churrasquinho lá. E aí fiquei sabendo que o Senhor estava falando com outro irmão sobre relacionamento no corpo de Cristo. Cheguei aqui hoje, Lincoln se levanta, cheio do Espírito, né? E fala sobre funcionalidade no corpo de Cristo. Aí eu fiquei, né, não preciso nem mais falar. Deus já está falando. E o Ari foi falando também até os versículos, alguns versículos que eu vou usar. Então isso é de Deus para a nossa vida. Creio que a igreja tem crescido, alguns irmãos têm se achegado, algumas pessoas novas precisam conhecer sobre os nossos relacionamentos, sobre o que Deus projetou, né, para o corpo, a nível de relacionamento fraternal. E aí, o texto que o Senhor trouxe para mim foi, queria que projetasse, Salmo 133, versículo de 1 a 3. É um salmo tremendo. Ah, está aqui. Que bom. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a sua vida para sempre. E aí o Senhor foi trazendo algumas coisas em cima desse texto, e a gente dividiu ele em 3 tópicos diferentes. O primeiro ponto foi: os relacionamentos no corpo de Cristo são atraentes. Não são? Quem concorda? O primeiro versículo fala: conviver em união, né? Quão bom e quão suave é conviver em união. Às vezes, a gente pode pensar assim: por que é bom e por que é agradável?
Porque me faz bem. Porque me preenche a alma, né? Porque esses relacionamentos me traz alegria. E aí a gente tem a ideia de que, por causa de nós, os relacionamentos são bons e são agradáveis. Esse viver em união, conviver em união, fala de relacionamentos em unidade. E aí, o que me veio, o que o Senhor falou comigo? Que, na verdade, sim, é bom, sim, você se sente bem, sim, você se preenche, sim, traz alegria para você. Mas não é por causa de você. Não é por causa da gente. É porque é bom e agradável, porque isso vem de um Deus que é bom. O caráter de Deus é bom. E Ele criou os relacionamentos. Ele quis que fosse assim. Deus exala isso, essa bondade dele. Tudo que Ele cria tem esse crivo de bondade. E os relacionamentos não são diferentes. Só que tem uma ideia que a gente precisa sempre estar catequizando dentro de nós, que não é um toque de mágica. Estamos juntos, já é bom e agradável. Precisa haver, da nossa parte, esse entendimento de que podemos viver isso que Deus liberou nos relacionamentos, né? Essa suavidade, essa serenidade nos relacionamentos, né? Essa alegria, essa benignidade que os relacionamentos traz. Tudo isso que a gente viveu aqui hoje, esta manhã, né? E o andar junto, que gera isso também. Se nós entendermos que precisamos obedecer o Senhor. Porque não é a partir de nós, lembra? Essa ideia não é a partir de nós, não é por causa de nós. Não é para que a gente se sinta bem. É para a glória do Senhor. É bom e agradável, é para glorificar o Senhor. Os nossos relacionamentos precisam ser bom e agradável para glorificar o Senhor. Por isso precisa haver obediência. Mas a gente vai entender um pouco sobre isso mais à frente. E aí, o texto não está falando diretamente para a igreja, né? É Salmos, a igreja nem tinha ainda. Mas a ideia de relacionamentos bons e agradáveis também é para a igreja. Isso vem do pensamento de Deus, né? Então, isso vai para o Novo Testamento também. Chega para a igreja. O Senhor quer que os nossos relacionamentos, vínculos, né, de igreja sejam assim. E aí, tem algumas especificidades que eu achei tremendo quando o Lincoln levantou aqui e falou, que tem muito a ver com isso, que está incluso nos nossos relacionamentos no corpo de Cristo. São aspectos funcionais do corpo, né? Aspectos funcionais dos relacionamentos no corpo de Cristo. Primeiro, que me veio aqui. Nos relacionamentos no corpo de Cristo, há crescimento espiritual. Há ou não há? Há crescimento espiritual. É uma transmissão de vida. Vamos ler o texto? Efésios 4,16. O Ari até já citou aqui. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, para o crescimento de si mesmo, para o aumento de si mesmo. Então, os nossos relacionamentos precisam promover crescimento espiritual. Eles promovem, nos moldes do Senhor, eles promovem crescimento espiritual. Isso é transmissão de vida. E eu tenho um testemunho sobre isso, que não é meu, é de um irmão, mas eu estava envolvido com isso. Chegou um irmão no nosso meio, a gente começou a caminhar junto e começamos a pregar a palavra para ele. Só que esse irmão tinha um carro bem antigo, era um Chevette, 1980, lá na bolinha. E aí a gente foi conversar um pouco desse carro, aí ele me contou que o carro não estava regular perante a lei, né, a documentação do carro, o motor do carro, estava tudo fora. E ele estava andando com o carro normalmente, não é? Existia a ideia até de vender o carro. Eu falei para ele assim, ele já estava caminhando como discípulo. Eu falei, querido, você precisa encostar o carro.
deixar o seu carrinho na garagem, porque você não está andando em conformidade com a lei. Então, isso não é um bom testemunho, né? Eu falei isso com muito amor e graça. E, para a glória do Senhor, o irmãozinho ouviu. Ele falou, tá bom, eu vou encostar o carro. A partir do momento que ele encostou o carro, parou de andar, ele começou a correr atrás para regularizar o carro. E era um processo assim na vida dele, que ele já tinha passado anteriormente, ele já tinha perdido um carro por conta de irregularidade. Ele ainda não caminhava com o discípulo, estava no mundo ainda. Mas a polícia parou ele tinha um Chevette também. A polícia viu tudo que o Chevette tinha de errado e falou, ó, você quer pagar multa, que vai ser quase o preço do Chevette, ou você quer que eu leve para o pátio? Aí ele fala, pode levar. Então ele já tinha perdido um. E esse poderia perder também. Aí ele encostou, correu atrás. Fui junto com ele comprar um motor. Compramos o motor, trocamos o motor. Ele foi lá, regularizou a documentação do motor. E o carro ficou regularizado perante a lei. O que eu quero dizer com isso? Depois, conversando com ele, ele falou, cara, isso me fez entender que ouvir o conselho é muito bom. Isso me fez entender que ouvir o conselho é muito bom. Ele teve uma experiência com Deus nisso. Ele entendeu que Deus age quando a gente obedece. Que Deus abençoa quando a gente obedece. E isso para ele foi algo que marcou a vida dele. Porque depois disso, pensa que ele ouve os conselhos. Sempre. Isso é glória para o Senhor. Então, os relacionamentos no corpo de Cristo promovem crescimento. Esteja atento a isso. Esteja atento, porque você pode usufruir dessa bondade de Deus, né? Receber dessa bondade de Deus, se você obedecer. Por isso que eu falei do aspecto de obediência. Entende? Nos moldes do Senhor, os relacionamentos são bons e são agradáveis e geram crescimento. Amém? Outro aspecto, nos relacionamentos do corpo de Cristo, há serviço. O Lincoln falou isso aí. Há serviço. Então, o que me veio a ideia é que servir o outro traz a ideia de se esvaziar. Você precisa se esvaziar de você. Né? Nem sempre a gente está disposto. Nem sempre a nossa carne está disposta a servir. Então é preciso se esvaziar. O próprio Jesus nos dá exemplo disso, né? Eu queria que projetasse um texto que fala um pouco disso. João 13, do 4 ao 5. Diz assim, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E o versículo 12 e 13 também, por favor. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe, compreendeis o que eu fiz, que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. O que o mestre e o Senhor fez? Né? Ele se despiu desse negócio aí, desse título, desse negócio de ser Senhor, de ser mestre. E ele foi lá, lavou os pés. Ele mostra para a gente, ele nos dá exemplo de que a gente precisa mesmo se despedir de nós para servir o outro, né? Para considerar o outro maior do que eu, né? Para primeiro priorizar meu irmão do que a mim. 1 Pedro também fala, 4, de 8 a 10, por favor. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça do Senhor. Como ele falou, você tem para dar. Né? E é nos relacionamentos que esse se doar acontece. Nos relacionamentos no corpo de Cristo. Né? O que Deus te deu precisa chegar ao outro.
precisa. Eu tenho um testemunho sobre isso também, que esse é meu. Meus pais vieram para Campinas em 1997, eu fiquei lá, na minha cidadezinha, chamada Vitória da Conquista, na Bahia. Interessante que Deus gerou, na época, um sentimento de não vir para cá. Né? Meus pais vieram e eu não queria vir mesmo. Mas eu já me reunia num lugar lá com alguns irmãos e eu me senti muito em paz em ficar lá, sozinho. Só que eu não tinha onde ficar, eu não tinha parente na cidade. E aí eu cheguei para um casal de irmãos e falei assim, olha, meus pais estão indo embora, eu não tenho onde ficar, eu posso morar com vocês? Desse jeito. E aí os irmãos falaram assim, pode? Claro que pode, você pode morar conosco. E aí eu fiquei feliz, nossa, Deus abriu a porta, vou morar com os irmãos. Passei um tempo morando com esse casal, que foi muito bom, muito bênção do Senhor. Mas depois de um tempo, um dos pastores lá da igreja foi morar numa casa bem maior, né, de onde ele morava. Era uma casa tipo 5 quartos, 4 banheiros, era tipo assim. E ele chegou para mim e falou, Jean, estou indo para uma casa muito maior e eu queria ver se você não quer ir para a gente, tem espaço lá. Eu falei, eu quero. Né? E eu fui. Lá eu tinha meu quarto, no quarto meu tinha um banheiro, só para mim. Então era um lugar muito gostoso. E aí, depois de um tempo, esse pastor precisou mudar dessa casa maior, porque ele pagava aluguel, era um aluguel caro. E foi para uma casa menor. E ele falou, Jean, na outra casa não tem como você ficar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui para o outro pastor e falei assim, cara, ele está mudando, eu preciso de um lugar para ficar, eu posso ficar com você? Aí ele falou, pode. Gente, eu era muito cara de pau, né? Mas eu tinha muita liberdade com a igreja, isso eu vou falar depois. E ele falou assim, Jean, olha o que ele falou para mim. Eu já estava pensando em te chamar e morar com a gente, mas eu preciso falar com minha esposa. Aí ele conversou com a esposa dele, e aí liberaram para eu ficar. E eu fiquei com eles até vir para Campinas. O que eu quero dizer com isso? Esse processo todo foi algo que me marcou. Por quê? Foi quando Deus me revelou o amor dele. Deus me revelou o amor dele através do serviço da igreja. Porque eu estava sendo servido. Os irmãos estavam me servindo, sendo hospitaleiros comigo. E teve um determinado momento, eu parei assim, fiquei pensando nessas coisas, e aí, pum, o Espírito Santo trouxe. É o amor de Deus pela sua vida. Gente, eu me senti amado naquele momento, eu nunca esqueço disso, e aquilo foi um divisor de águas, porque até então eu não me sentia. E Deus, aí você entende, né? Porque Deus não quer que você faça determinadas coisas, não queria que eu viesse para cá primeiro, queria que eu passasse pelo processo lá, que não foi fácil também. Mas amém, os relacionamentos no corpo promovem serviço. Esse serviço gera muita coisa, fortalece os vínculos, você conhece o outro, você cresce, você é abençoado, e Deus pode usar o outro para te revelar algo. E foi isso que aconteceu comigo. E hoje eu me sinto muito amado. Né? Não me sentia, mas eu me senti. A partir daquele momento, eu me senti amado. Deus está comigo, Ele me ama. Não vai acontecer nada comigo. Terceiro ponto. Os relacionamentos no corpo de Cristo promovem ensino. Vamos lá. Hebreus 12, 5 a 7, por favor. Estais esquecido da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Nem desmaiais quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Então, precisamos ter atenção, né? Deus quer nos ensinar através dos relacionamentos. Às vezes, correção, o irmão chamando a sua atenção, né? O irmão te exortando, como diz o Ari, o irmão te admoestando. O Senhor tem isso. E aí, quando eu vim para Campinas,
Eu não conhecia a igreja aqui, isso foi em 2002. Eu passei a conhecer a igreja em Campinas em 2003. Foi um negócio assim, eu estava em casa, um irmão que eu tinha conhecido, tinha passado o telefone de um irmão de Campinas, a princípio eu pensava que era de Campinas, e eu liguei, e era um pastor lá de São Paulo. Aí esse pastor, eu falei para ele, eu precisava congregar, eu não conheço ninguém em Campinas e tal. Aí ele falou assim, olha, eu tenho 2 contatos, só que um eu cubro, é em Americana. O outro é em Campinas, mas esse eu não cubro. Você não quer ir para Americana? Eu falei, não quero. É longe, eu não tenho transporte, não tenho carro. Então tá bom, vou passar o telefone do contato em Campinas. Aí eu liguei, quem atendeu foi o Ari. Conversei com ele, falei o que queria, falei de onde eu vinha e tal. Aí ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, não estou fazendo nada. Então vamos nos encontrar, era um domingo à tarde. E aí a gente marcou para se encontrar ali na João Jorge, em frente à Universal. Aí ele me buscou, na época ele morava lá na Baden Powell, Nova Europa. Essa história é antiga, hein? Faz tempo que ele morou lá. E lá eu conheci um pedacinho da igreja, né? Cheguei lá, estava o Alfredo, o Marcelo, o Xande chegou depois, enfim, os irmãos que passaram para a gente aqui. E conversamos ali com a Ari e tal, e comecei a caminhar com o corpo. E aí, numa dessas reuniões da igreja, a igreja se reunia numa escola, lá no Jardim Olinda, o Ari chegou para mim assim, chamou o Xande, chegou para mim e falou assim, Jean, você vai continuar conosco mesmo? Você vai caminhar com a gente? Eu falei, vou. Aí chamou o Xande, esse aqui é seu discipulador. Sério? Aí eu falei para o Ari, ele tem cara de bravo. Mas depois eu descobri que ele não era bravo, não. E aí eu comecei a caminhar com o Xande. Foram longos 7 anos, caminhando com aquele irmão. E o quanto eu aprendi com ele, o quanto a vida dele trouxe ensino para mim, né? Foram anos assim de muitas lutas, né, na minha vida, mas que o Xande também foi muito usado por Deus para me ensinar a caminhar comigo. E aí, depois de 7 anos, né, eu fui remanejado. Claro. Eu fui remanejado de discipulador. E aí veio o Maurício, né? Esse carinha que está aqui na frente. Carinha bom. Ele não tem cara de bravo, mas ele é. Estou brincando, Maurício. Aí, uma coisa que me tocou, hoje eu tenho assim, uma simpatia muito grande pelo Maurício, porque o Maurício é aquela pessoa, eu caminhei pouco tempo com ele, mas o tempo que eu caminhei eu aprendi muito, porque eu sentava lá, ele abria a Bíblia, ele não conversava nada comigo, ele abria a Bíblia, o Senhor está me compartilhando isso aqui. Aí ele falava, falei, nossa, que delícia ouvir isso, né? Que delícia ouvir essa palavra, eu saí edificado. Então, eu fui aprendendo que ele tinha muito amor à palavra. E era um homem assim que falava com tanta graça das coisas de Deus, quando ele vinha ministrar aqui, né, cheio do Espírito. Então, o Senhor usa muito a vida do Maurício. Eu saí com esse negócio. E aquilo assim foi marcante para mim, porque também eu comecei a buscar mais o Senhor. A palavra começou a gerar vida através da vida dele. Depois de um tempo eu casei, pela graça de Deus, e fui remanejado novamente. E o Marcelo e a Fê, que não estão conosco mais aqui, né, estão morando fora, que cuidou da gente nesse período de início de casamento, que foi um período tão conturbado. Mas que, olha só, gente, eu precisava daquilo, eu precisava ser orientado, eu precisava ser ensinado. Eu falava para Deus assim, Deus, eu não sei se eu dou conta do casamento, da responsabilidade que é o casamento. Eu já tinha essa ideia, mas eu ficava com medo, eu tinha medo. Eu pedi a Deus para me ensinar. E aí tinha o Marcelo e a Fê, que foram tão joia conosco, né? Marcelo com aquele jeitinho dele. Mas o primeiro discipulado como casal
eu já fui repreendido. Eu saí de lá, falei, meu Deus, no primeiro, Mara já leu o beabá, assim, já passou assim para ele, é isso aqui, ó, que está acontecendo. Aí o Marcelo, com aquela graça dele, mas quando ele fala duro, fala firme. E eu saí dali, nossa, foi um discipulado marcante, eu nunca esqueço disso. Eu nunca falei isso para ele, mas eu nunca esqueço. Vou chegar em você, tá? Mais uma coisa que eu não falei ainda é que todas as vezes que houve remanejamento de cobertura, de discipulado, eu ficava com um certo receio, né? A gente fica, né? A gente não conhece o outro. Mas eu ia em Deus e Deus trazia isso para mim. É cuidado do meu sobre a tua vida. É o meu cuidado sobre a tua vida. Eu pensava assim, Deus não quer coisa ruim para mim. Deus quer coisa boa. Então, eu recebia o outro, o próximo que vinha, com muita alegria, sem reservas. Entende? Então, isso ajudou muito, né, a funcionar. Então, pense nisso quando você for remanejado. Não olhe o seu outro discipulador, o seu próximo discipulador, como alguém que vai te fazer mal, ou como alguém estranho. Não, pensa assim, o cuidado de Deus na minha vida, eu preciso me submeter, eu preciso aprender com esse. Deus tem algo, uma porção dele para mim através da vida do outro. Amém? É isso. E aí, depois de um tempo, nós fomos remanejados novamente e fomos para o Fábio e a Fabiana, que dispensa comentários, né? Né, irmão? Irmão abençoado, aí, cheio do Espírito. Firme quando precisa ser firme, né? Tem aquela graça de se relacionar, né, de forma muito amorosa com a gente, com todos, na verdade. Isso é muito de Deus para a nossa vida. Então, eu aprendi muito com essas pessoas, com esses irmãos. E eu estou aqui hoje, né, graças a Deus, pela vida da igreja, né, por causa do Senhor na vida deles. Eu posso falar dessas coisas com muita verdade, porque isso marcou a minha vida. A vida da igreja, gente, marcou a minha vida. Esse negócio de ficar sozinho lá na Bahia, e a igreja me suprir, marcou, e eu levo e trago isso para todos sempre. Eu trago isso aqui. Aqui não foi diferente, me senti muito acolhido, recebido, enfim. O Senhor faz muito através da igreja. Os relacionamentos no corpo de Cristo, é o quarto tópico, possibilitam andar na luz. Isso promove cura. Eu vou puxar uma história aqui, né, da época da carochinha, mas eu tenho que falar. Primeiro vamos ler aqui, 1 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na verdade, quando eu me converti, eu não ouvia falar sobre o andar na luz. Era uma denominação, e a gente não estava acostumado a esse tipo de revelação, de confessar uns para os outros, os pecados para os outros. A gente entendia que era só para Deus, né? E aí, depois de um tempo, a gente começou a ouvir, né, sobre isso. Essa mensagem se difundiu muito. E eu ouvi, mas fiquei assim com muita ressalva, assim, com o pé atrás, tipo, será que é isso mesmo? Né? Será que eu não tenho só que contar para Deus? Fiquei com medo. Mas a minha vida espiritual, eu era adolescente na época, né? A gente tinha muitos tropeços. E assim, a gente não via assim, uma certa mudança, né? Não via que mudava algumas coisas. Mas eu queria o Senhor, continuava ali na batalha e tal.
E aí eu falei, eu vou experimentar esse negócio aí que o pessoal está falando de andar na luz. E foi para mim algo que não foi fácil. Não é fácil você se expor. Não é fácil você abrir o coração. Não é fácil você mostrar quem você é. Né? E aí eu liguei para o pastor na época e falei, olha, eu preciso conversar com você e tal, é urgente e tal, e eu preciso colocar algumas coisas. Ah, tá bom, vamos nos encontrar lá no salão de reunião, tal dia. E aí nos encontramos lá e ele falou, tá bom, estou aqui, o que você quer falar? Aí comecei a abrir a vida e falar de mim, falar das minhas dificuldades e tal, enfim. Aí ele balançou a cabeça, tá bom, vamos orar por você. Cara, aquilo... Eu esperava um sermão, esperava uma exortação, esperava uma demonstração, esperava tudo, mas tá bom, vamos orar por você, eu vou orar por você, eu não esperava. E aí ele orou por mim, me abençoou e tal. E eu saí daquele lugar marcado também. Eu saí daquele lugar flutuando, porque é isso, e quando a gente se expõe, acontece. Você fica leve. Aquela carga sai, aquele peso ruim sai, né? Você se sente perdoado por Deus, você se sente renovado, transformado. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, daquele momento em diante, eu nunca parei mais de exercitar isso, de pôr isso em prática, porque isso é importante para a vitalidade do corpo. Isso é importante para nós, nos nutre. Precisamos nos expor o pecado que muitas vezes nos arrodeia, né? Precisamos expor. E o outro texto, que depois, logo dele, vem outro testemunho, é Tiago 5, 14 a 16. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse testemunho também que é de cura, nos relacionamentos da igreja, é um testemunho, aconteceu num retiro em Iracemápolis, numa escola, eu não lembro aquela escola, como é o nome? Não lembro. Mas era uma escola pequenininha, simples, mas aquele retiro, naquele dia lá, foi um dos retiros mais marcantes, assim, se não foi o mais marcante, porque não tinha nada assim, tão de estrutura, infraestrutura naquele lugar. A gente dormia no chão, nos quartos lá, barraca, tudo aglomerado. Mas, quando a gente se reunia para adorar o Senhor, algo tremendo acontecia. Deus vinha com uma glória assim, que foi de gente urrar, gritar, Deus revelar armas para cada um. Não sei quem estava lá lembra, Deus deu armas espirituais para cada um. E eu lembro as armas que o Senhor me deu naquele dia. E naquele dia eu comecei a urrar, gritar, mas gritava, que eu não sabia de onde vinha. E aí o Senhor falou uma palavra com a Denise e a Marta, na época. Não sei se ela lembra. E aí os irmãos, elas compartilhou com a Ari, os irmãos ali, o Xande, me chamaram. E aí o Senhor estava revelando para mim que eu fui criado só. Eu fui criado sozinho. E que eu fazia as coisas só. E aí, beleza, o Senhor revelou isso. Até então, eu não sabia disso. Mas isso era uma marca, uma ferida dentro de mim muito forte. Mas eu não conseguia identificar. Tempos depois, no retiro de homens, eu tive um sonho. E o Senhor mostrou a ferida de novo. E a ferida era, eu estava deitado como se estivesse morto. E o peito meu estava aberto. Meu peito estava aberto como se, com várias machadinhas, fosse abrindo, assim, de forma muito devagar,
mas fosse abrindo, e ele abriu todo assim. No sonho eu via isso. E aí depois Deus me deu a visão de que aquela ferida estava fechada, costurada, estava fechada. Eu vi aquilo ali como cura do Senhor. Eu estava sendo curado, e era uma cura espiritual ali, muito profunda, de longos anos, estando sozinho, né? Às vezes com a minha família, fui criado com a minha família, mas me sentia muito só. E fazia as coisas só. Então, existia uma dor no meu coração sobre isso. E o Senhor curou, começando nesse retiro aí, Iracemápolis, né? E me revelando também a cura no retiro de homens. Foi o primeiro retiro de homens que eu fui. Beleza. O outro ponto, nos relacionamentos do corpo de Cristo, a sinergia. Eu gostei dessa palavra, achei legal, resolvi usar. E aí eu queria exemplificar um pouco o que é isso. Eu queria chamar meus colaboradores aqui, aqueles que vão cooperar comigo. Ítalo, Jailton, quem é o outro? O David. Deixa eu ficar aqui na frente de vocês. Fica aqui um de frente para o outro. O David fica para lá. Fica aqui, David. Fica aqui. Faz aí, porque a gente ensaiou. Não. Ó. Isso. Aí, fica mais para o centro aqui. A sinergia é isso aqui. É a união de forças. Vem cá, David, na frente. Vai, agacha aí. Vai, senta aí, segura. Senta aí. Aê, levanta o irmão, levanta. Aê. É a união de forças com o mesmo propósito. Com o mesmo sentido, né? O mesmo plano, o mesmo projeto. Você une forças para chegar a um objetivo. O mesmo objetivo. Isso é sinergia. E isso tem nos relacionamentos. Precisa ter. Pode descer, senão vocês vão cansar. Alguém mais quer subir aqui? Pode sentar, querido. Obrigado. E é uma cooperação, gente. Precisamos cooperar uns com os outros, unir forças. Então, essa união de forças gera essa sinergia, né? Deus criou o façamos. Tremendo isso, né? Deus criou o façamos. Não o eu faço, mas o façamos. Precisamos aprender isso na prática. Façamos. Deus fez isso lá em Gênesis. Façamos. E a gente vê isso, o Senhor nos ensina isso no corpo de Cristo, né? Vamos ler aqui, Marcos capítulo 6, verso 7, por favor. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, é de 2, queridos, de 2 a 2, não é só de 1, 2 para mais. Junta força com seu irmão e você vai se sentir mais seguro, né? Você vai se sentir mais forte, mais protegido. Eu lembrei de um testemunho aqui que eu queria contar, nem coloquei aqui, mas lembrei falando um pouco sobre isso. Nós estávamos em Salvador uma época, eu ainda não tinha vindo para cá e estava passeando lá com 2 irmãos. E eu sozinho não ia ter coragem de fazer isso, então nem era prudente. Nós estávamos passeando numa avenida chamada Avenida 7 lá. É uma avenida muito, à noite, perigosa. Não quero falar mal da cidade não, viu, irmãos? Não quero falar mal da cidade não. Mas tinha pontos de prostituição no lugar. E um dos irmãos virou para a gente e falou assim, vamos parar o carro e descer e evangelizar? Vamos sim. Todo mundo concordou. Mas se sente encorajado quando está mais, né? Quando está 2, 3, se sente mais encorajado. E aí a gente desceu do carro e fomos em direção a 2 pessoas que estavam lá, né? Estavam vestidas assim, né? Não eram mulheres, eram homens, mas estavam vestidos de mulheres. E a gente começou a falar do amor de Deus para eles. Assim, com muita graça do Senhor, né? Sem acusação.
mas mostrando que Deus tinha um propósito para a vida deles. Infelizmente, eles não quiseram ouvir mais, né? Mas, o que eu quero dizer com isso? O trabalho do Senhor precisa de sinergia. Então, precisa dessa cooperação, né? Do esforço de cada parte para que o propósito do Senhor se cumpra. Outro texto que a gente também vê que fala sobre isso é 1 Coríntios 14, 26. Pode projetar. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Uns têm salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação do corpo de Cristo. Então, é isso. Na célula é bem isso aí que está falando. Né? O Ari falou aqui na célula. Você tem algo do Senhor, né? Que é a sua porção, a sua força, que você pode partilhar ali, juntando força com o outro, para um propósito comum, que é a edificação do corpo. Se você tem esse entendimento, você não vai se sentir mais como alguém que não tenha nada de Deus, como alguém que não recebeu nada de Deus. Você recebeu sim. Às vezes, há um engano na nossa vida de que eu não tenho nada do Senhor para dar. É um engano. Né? E quando você tem isso na sua mente, isso te impede de se desenvolver, de crescer, de poder fazer isso, edificar o corpo, né? Fazer com que o outro cresça. Só que uma pergunta, falei muitas coisas aqui sobre essa questão dos relacionamentos, né? Da funcionalidade, só que uma pergunta que não pode calar. O porquê, então, já que é tão bom e agradável, é tão funcional, faz tão bem, né? Porque é do caráter de Deus isso, mas por que algumas pessoas no corpo se esquivam dos relacionamentos? Por quê? Por quê? Eu vou precisar de ajuda. Vamos os cooperadores anteriores, né? Mais 2 cooperadores. Vou chamar o Elvis, chamar o Léo, por favor. Às vezes a gente precisa reconhecer algumas coisas para que haja mudança. Então, os relacionamentos do corpo não deixaram de serem bons, de serem agradáveis, de serem funcionais, mas por que às vezes algumas pessoas se esquivam, né, desses relacionamentos? Eu vou pedir para vocês segurarem esse papel assim, ó, não, para que as pessoas não vejam o que está escrito por enquanto. Pode ser alguém aqui na frente mesmo. Aê, muito bom, Rossi. Fica aí como sendo o primeirinho. Aí a gente precisa entender. Vem mais para cá, vem, por favor. Para cá, por favor, mais para cá. Aí. Eu gostaria que todos pudessem enxergar o que está escrito aqui. Eu não sei se vai ser possível pelo pessoal do fundo, mas qualquer coisa levanta depois. Não vira agora, vai virar um de cada vez. Calma, aguenta a ansiedade aí. O que está escrito no seu papel? Mostra aí para os irmãos. Essa é uma classe de pessoas que tem muita dificuldade de se relacionar com a igreja. Que se esquivam dos relacionamentos porque elas se isolam. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz: quem se isola busca seus próprios interesses. E são pessoas que têm uma tendência a ser uma pessoa egoísta, né? Porque busca interesses próprios. Que tende a ser uma pessoa egocêntrica, porque as coisas têm que girar em torno dela. Então, ela vai buscar projetos para ela, planos para ela. Então, ela vai ficar na dela. Mas ela vai vir para a reunião. Ela vai estar aqui junto. Ela vai na célula. Mas ela não se relaciona. Ela não está aberta a se revelar. Ela não está aberta a se mostrar. Ela não está aberta aos vínculos de relacionamento. E às vezes, quando você se aproxima, é uma pessoa que não dá liga, né? Então, logo você não consegue desenvolver algo. São pessoas que se isolam. É triste isso. E é uma escolha. Por isso, novamente, frisando, os relacionamentos no corpo de Cristo perpassa por uma atitude de obediência.
se você não obedecer ao Senhor, entrar nesses relacionamentos que Ele moldou, né, no formato dele, é bom e agradável no formato do Senhor, você não consegue experimentar essas coisas que a gente falou antes, né? Do crescimento, né, do serviço, da cura. Você não consegue, a gente não consegue usufruir dessas coisas. Por isso é importante a gente ter a ideia de que a igreja é lugar de luz, gente, de cura, a igreja é lugar para a gente estar. Os relacionamentos, a gente precisa usufruir deles. É projeto de Deus, é propósito de Deus isso. Sabe? A gente precisa correr atrás dos relacionamentos no corpo. Não é simplesmente se prender apenas à reunião, a reunião geral, a reunião de uma célula, mas andar com a igreja, com vínculos fortes. Deixa eu ver qual é esse aí. Não, esse não. Deixa eu ver qual é esse. Não, é o do Léo. Vamos lá. Mostra aí para os irmãos. Os relacionamentos, pessoas que têm medo, né? Por que essas pessoas têm dificuldade? Eu até classifico essas pessoas como pessoas fracas na fé. Pessoas que têm medo de se relacionar. Pessoas assim, envergonhadas, introspectivas, tímidas, voltadas para dentro. Têm medo. Não querem ir, não querem estar junto, não querem nem vir na reunião. Têm medo de gente. Deus tem cura. Deus tem cura. Né? A gente precisa entender qual é a cura que Deus tem para cada um deles. Vamos lá. Qual é o seu? Esse aqui. Vira aí para os irmãos. Pessoas que criticam a igreja. Esse tipo de gente é difícil de relacionar. Porque nada está bom. São pessoas insatisfeitas. Eles criticam a igreja direto. Nada está bom, nada está dentro daquilo que ela espera. São pessoas murmuradoras. Isso é difícil, hein? Não dá para se relacionar assim. Não dá para crescer, para exalar a vida, para exalar a vida de Deus para o outro, para receber a vida do outro. Não dá, assim não. Vamos lá, quem é o próximo? Deixa eu ver o seu. Esse aqui. Pode virar. Pessoas que não se perdoam. Quando o Ari falou aquele negócio lá, você vive do passado. Pessoas que não se perdoam. Deus já te perdoou, meu irmão. E você não se perdoa. Você precisa se perdoar. Na verdade, você precisa confiar no perdão que Deus te deu. Isso vai promover cura em você. Amém? Então, pessoas que não se perdoam têm dificuldade de se relacionar. Se sentem menos. Se sentem pecaminosas. Se sentem sujas. Espera aí. No dia que eu entendi que Deus me perdoou, o andar na luz me ajudou muito nisso. Porque eu senti o frescor do Espírito soprando dentro de mim a cura de Deus. Então, eu entendi que eu estou perdoado. Então, nem importa mais. Bola para frente. Próximo. Vira aí. Pessoas solitárias. Era eu, gente. Isso aqui. Né? Era eu. Por isso que Deus precisou me curar. Eu não conseguia me relacionar assim muito profundamente com a igreja por causa dessa ferida de solidão. São pessoas que têm essa ferida de solidão dentro de si. Está no meio, está na multidão, mas se sente só. Está no meio da multidão ali, está participando dos relacionamentos, mas se sentem só. Isso já é algo na sua alma. Precisa realmente alcançar a cura do Senhor. Mas o Senhor é muito tremendo, né? Ele tem cura para cada uma delas. Vamos lá. Pessoas que se isolam. E aí, aquela coisa da obediência, né, gente? Vamos lá. A palavra é Hebreus 10. Quem está aí? O Ross está aqui. Vai lá, irmão. Dá para o Fábio, dá para o Fábio. Eu preciso que projete lá o texto. Você projeta? Amém, irmão. Muito bom. Entendeu a palavra do Lincoln, hein? É isso aí. Hebreus 10, 23 ao 25. Está aqui? Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
Antes passamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então, consideremos em amor uns aos outros. Então, se eu me arrependo disso aí, querido, eu vou viver um relacionamento de amor com meu irmão, um relacionamento em que vai promover em mim essa vida. Né? Se eu me arrependo de me isolar, eu vou congregar, eu vou contribuir no corpo. Então, você se arrepende? Amém. Não é que é o irmão que se isola, não, tá? É que ele só está representando aqui as pessoas que se isolam. Então, já se arrependeu? Totalmente, não quero nem segurar isso. Amém. Então, seja curado, pode sentar, vai lá, senta, amém. Vamos lá. Pessoas que não se perdoam. Vamos lá, tem um texto para essas pessoas. Deixa eu achar aqui, queridos, calma aí. Uma coisa que eu esqueci de dizer dessas pessoas que não se perdoam, a base disso, gente, dela não se perdoar, é o orgulho, viu? Porque elas se acham tão assim, talvez aquilo ali para ela é tão ruim, mas ela não se perdoa. Então, mas a base disso é orgulho. Você pensa que é uma coisa boa? Não é. É puro orgulho. Então, cuidado com o orgulho. O texto para cura, Tiago 4, do 8 ao 10, por favor. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Isso que acontece, né? Se você se humilha diante de Deus, você vai entender mesmo que Ele te perdoou, aquilo vai gerar cura em você. Então, você já se arrependeu disso, né? Amém. Amém. Então, seja curado, pode sentar. Aleluia. Vamos lá, quem é o próximo aí? Pessoas, não, essa é por último, que criticam. Vamos lá, pessoas que criticam. Pessoas que criticam são murmuradoras, não se sentem aceitas, geralmente acham que estão excluídas dos relacionamentos. É uma pessoa insatisfeita, critica a igreja por achar que existe acepção de pessoas no corpo. Tem isso também. A pessoa não se sente aceita, fulano prefere ciclano do que a mim. E começa aquela coisa, isso aí vai trazendo outras coisas dentro do coração dela. Tiago, capítulo 4, do 11 ao 12. O que diz? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, se arrependa. Se você está dentro desse grupo aí, muitas vezes se encontra criticando a igreja, criticando os relacionamentos, criticando o irmão. O Senhor fala para a gente não julgar ninguém, né? Você já se arrependeu disso? Em nome de Jesus. Então pode sentar. Aleluia. Eu acho que eu troquei os negócios aí. Quem tem medo eu já falei, né? Não? Ah, não. Então tá bom. Quem tem medo? Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O que diz, querido? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, você já recebeu o Espírito Santo e ele, não há medo nele. É um espírito de poder, é um espírito de coragem. Tem outro texto que fala um pouco disso também. 1 João 4, 18 a 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você quer ser aperfeiçoado no amor? Né? Você não pode ter esse medo de se relacionar no corpo. Você vai ser aperfeiçoado no amor, no corpo de Cristo, se relacionando uns com os outros. Aí você vai receber desse amor. Né? E você vai também poder manifestar esse amor depois. Então, se sinta curado. Léo, você já está curado, irmão? Amém. Pode ir lá, depois você me devolve.
E o último aí é o solitário, né? É o solitário. O solitário, Deus é tremendo, né? Foi isso que Deus fez comigo. Palavra de cura, Salmos 68, 4 a 6. Cantai a Deus e salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz o solitário, mora em família. Tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus fez isso comigo. Vocês são família. Amém? Pode ir, meu irmão, está curado. Amém? Eu digo que Deus fez isso comigo, porque quando eu cheguei na igreja, eu senti que eu conhecia os irmãos já de muitas datas. Quem não sente isso, né? Eu vejo, às vezes, muitas pessoas falando isso. Parece que é meio que uma concordância geral. Você chega na igreja, parece que você conhece todo mundo, né? E eu me senti em família. E isso me fez permanecer na igreja. É um testemunho que eu dou que o que me fez perseverar até hoje foi o aspecto de ser família no corpo. Isso me atraiu, por isso os relacionamentos no corpo são atraentes, né? Isso me atraiu de tal forma. Amém?